Quem aí nunca teve curiosidade de saber sobre a vida de uma pessoa que você acompanha, um artista, um músico, uma cantora, uma autora? Quem nunca ficou curioso sobre o detalhe da vida dessas pessoas? Pois é, essa aula de hoje é sobre biografia, autobiografia e memórias. Vamos lá? Olá, estudante do segundo ano do Colégio CEPI Presidente Castelo Branco. Eu sou a professora Letícia, professora de espanhol, então vamos dar início à nossa aula 5. Vamos lá? Na aula 5 falaremos sobre memórias. E aí vamos falar sobre as características desses três gêneros, que são biografia, autobiografia e as memórias. Muito bem. Quando a gente vai para esses gêneros, em geral, a gente vai por conta da pessoa que tem sua história ali contada, certo? Seja uma biografia, seja uma autobiografia, ou seja um livro de memória, nós estamos querendo saber mais detalhes sobre a vida dessas pessoas, que em geral são pessoas notáveis, pessoas conhecidas, pessoas que têm alguma fama, vamos dizer assim, e isso desperta em nós leitores a curiosidade de saber um pouco mais sobre a vida, o que ela vivenciou e enfim, coisas do tipo, certinho? Então, muitas vezes a gente vai atrás desses trechos e textos para a gente entender um pouco sobre a vida dessas pessoas, por curiosidade, por afeição daquela personalidade, sim? E cada uma tem um objetivo diferente, então agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a diferença desses gêneros. Vamos lá? A biografia e a autobiografia, elas guardam mais semelhanças entre si. E elas podem estar dentro de textos curtos e também em um livro inteiro, por inteiro. Como também em relatos menores, como eu já falei anteriormente. Então, esses gêneros têm um caráter um pouco mais jornalístico, mais investigativo, costumam contar uns fatos seguindo uma cronologia, né, a sequência que são acontecidos esses fatos, e também existe ali uma organização um pouco maior em relação a essa questão, para você poder acompanhar de uma forma mais tranquila, mais natural. É bem comum a gente falar que a biografia e a autobiografia têm a ver com a realidade, mas não necessariamente tudo é verdade, né? Depende de quem está falando, até porque precisa de ter também um certo entretenimento. Então, normalmente e não necessariamente tudo vai andar na risca em cima da verdade, certo? Outra curiosidadezinha a quem escreve. Nem toda autobiografia, apesar de ser escrita em primeira pessoa, pela pessoa biografada, no caso, eu escrevendo a minha própria história, a gente não pode considerar que muitos desses livros têm esse apelo autobiográfico e ainda assim foi escrito pela própria pessoa. Pois é, como que é isso, prof? Tem um certo termo que é usado, autor fantasma, certo? E esse autor fantasma, ele vai fazer a sua autobiografia, mesmo falada por você, mas escrita por outra pessoa, dentro da coerência, coesão, ter a estrutura, né? Essa estrutura que vai te ajudar a fazer a sua autobiografia, mesmo não sendo escrita por você, nesse caso. Entenderam? Deu para ter uma ideia aí do que eu tô falando? Certo. Então, a diferença de autobiografia e biografia é justamente na questão de primeira e terceira pessoa. Autobiografia, primeira pessoa. A biografia é escrita por uma outra pessoa, por uma terceira pessoa, certinho? Então, eu trouxe aqui para vocês uma biografia bem bacana que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho.
e eu quero que vocês se divirtam bastante, porque é bem interessante essa história, ok? Ainda precisamos falar um pouquinho sobre as biografias não autorizadas. Então, essa biografia, se ela não foi autorizada pelo autobiografado, pelo biografado, então ali tem alguma historinha ali que realmente é verdade e pode vir à tona, ou então porque ele quer esconder de alguma forma alguma coisa, ou até para instigar as pessoas, né, para que de fato as pessoas tenham interesse e busca saber um pouco mais sobre essa biografia. Então tem diversas personalidades que fazem essa questão de autobiografia não autorizada, biografia não autorizada. Um livro de memória é uma coisa que está aí para quem quiser fazer. Eu sou da teoria de que toda vida traz lições muito bacanas. A vida da gente e de toda e qualquer uma de nós tem aprendizados que são muito particulares, que depende das vivências que a gente teve antes e coisas que a gente queria ensinar, gostaria de ensinar e passar para outras pessoas. O que é um livro de memória? Ele é essencialmente como se fosse um recorte, né, de momentos, de fatos que foram vividos por um viés específico. Você pode escrever sobre seus relacionamentos, você pode escrever sobre uma viagem, uma aventura muito bacana, ou várias aventuras, né? É que aspecto da sua vida que você acha que seria legal retratar? Sua relação com seus pais, com seus irmãos, são os lugares que você morou, as pessoas que você encontrou ao longo da sua vida aí, da sua curta vida, né? Mas que ainda está aí cheio de aventuras para serem vividas. Então, recapitulando o que já falamos, a autobiografia é escrita em primeira pessoa, com relatos de feitos que foram interessantes e são relevantes, né, de alguma forma. Na maioria das vezes de pessoas, personalidades que têm uma certa relevância também, né, nessa questão aí de ser uma pessoa famosa, uma pessoa ilustre, enfim. Biografia é escrita em terceira pessoa, então muda um pouquinho as características aí, porém acompanha com o tempo tanto psicológico quanto cronológico, tá? E tem uma terceira pessoa, então acaba envolvendo um pouco mais de questões aí que às vezes pode ser ou não autorizada pelo biografado, sim? E as memórias elas já são relatos, né, de recortes da sua vida, então vai mostrar ali coisas que de fato você quer passar, que tem um certo carinho para você e que você acha que seria interessante o mundo saber sobre essa questão aí. Rigoberta Menchú Tum. Ela nasceu em 9 de janeiro de 1959 na Guatemala, ou seja, guatemalteca. Ela foi agraciada com o Nobel da Paz em 1992 pela sua campanha pelos direitos humanos, especialmente a favor dos povos indígenas, sendo embaixadora da boa vontade da Unesco e vencedora do Prêmio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional. Olha só que bacana. Então, Rigoberta Menchú, ela foi uma criança que sofreu muito, né? Porque vivia num povoado muito pobre, muito simples. E aí ela teve que trabalhar muito cedo e depois ela, quando adolescente, começou a participar de alguns projetos e tal. E depois o seu pai e seu irmão foram mortos num incêndio, né? Pela exército e foi assim uma vencedora mesmo. Então eu acho muito bacana a história dela e por isso eu quis trazer a biografia dela para vocês, justamente por conta dessa força da mulher que se empoderou
e também luta pelos direitos das mulheres. E aí estamos no mês de março, que é o mês da Internacional da Mulher, né, de reconhecimento desse ser que só nos traz alegria, que representa força, e é isso aí. O Nobel foi dado em reconhecimento aos seus trabalhos por justiça social e reconciliação étnico-cultural. Então, baseado nos respeitos dos direitos humanos dos povos indígenas. Então, essa luta dela é justamente por conta desse povo indígena, que foi o seu povo, que é o seu povo, e que ela lutou com unhas e dentes para o reconhecimento e para a conscientização também, né? Então, foi criado um livro em sua biografia e falando justamente de toda essa luta que ela vivenciou, de toda a guerra civil da Guatemala que ela vivenciou. Ela teve uma época que fugiu para o México também. Então, é uma lutadora e temos que reconhecer isso. Grande parte da sua popularidade vem justamente dessa autobiografia aí que eu passei para vocês, esse pedacinho que tem aí, Me Llamo Rigoberta Menchú, né? Então eu trouxe um pedacinho, um fragmento desse livro, né? Que foi uma autobiografia. Então eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem e respondam as questões também com bastante evidência aí, de acordo com o texto mesmo, porque é um texto de uma leitura bem leve, bem tranquila, sabe? Então acredito que vai ser bem bacana se vocês de fato prestarem atenção, se não entenderem uma palavrinha ou outra, busquem no dicionário, não tem problema nenhum, mas tentem, façam a leitura e conscientes de que você precisa ler para aprender, né? Principalmente o espanhol, e por que não sozinho também, né? Tipo, você tentando aí. E é a partir dos erros que a gente começa a aprender. Então, eu preciso que vocês façam a leitura e respondam as questões que eu passei de 1 a 5. Então, são pouquinhas, bem tranquilas e todas referente ao texto, certinho? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês façam com muito carinho, porque eu criei e elaborei todas essas atividades e esse vídeo com muito carinho para vocês. Espero que tragam de fato a informação, que seja passada de uma forma clara, que eu tenha conseguido fazer isso, né? Mostrado aqui para vocês. Caso vocês não consigam, pode me procurar nas minhas redes sociais, pode me procurar no blog, ou com o seu tutor também, tá? Não tá fácil para ninguém essa questão aí de estarmos longe, não estarmos mais dentro da sala de aula, mas eu acredito que será por pouco tempo. Então, logo nos encontraremos e poderemos tirar as nossas dúvidas e estaremos juntos na luta e venceremos, certinho? Então é isso. Eu espero que vocês gostem dessa leitura, aproveite bastante, conheça um pouco mais sobre a biografia dessa mulher tão maravilhosa, né? Que venceu, que foi atrás, lutou e venceu, certinho? Então, assim, ela foi reconhecida também como o Prêmio Nobel da Paz, a pessoa mais nova a ganhar um Prêmio Nobel da Paz. Aí nessa fotinha aí dá pra ver o rostinho dela, parece uma pessoa bem amável, bem acolhedora, né? Não sei se passa essa mesma ideia para vocês, mas que para mim, de fato, eu não sei se é porque eu também já me apaixonei pela história dela, pela força dela, então eu consigo ver claramente isso aí, essa questão desse rostinho amigável, né? Dessa pessoa de força, mas que ainda assim agradável de se conviver, de estar junto. Então é isso. Qualquer
E é isso aí, pessoal. Qualquer outra dúvida, me procure nas minhas redes sociais, no site, no blog da escola, né? Então tem lá também o meu e-mail. Ou também vocês podem deixar o comentário aqui nos cards, né? No comentário do meu canal e mostrar para mim se de fato está sendo esclarecedor, está mostrando, tirando as suas dúvidas e para tirar outras dúvidas em relação a esse assunto também. Alguma coisa que eu não tenha falado, alguma coisa que ficou meio encoberto aí para vocês, certinho? Então é isso, um forte abraço e até mais. Hasta luego!